que for dito hoje seja uma semente, para que assim possamos, no momento oportuno, essa semente ser germinada. Quando nós falamos sobre esse tema que hoje é ser dito, sobre o papel do trabalhador espírita, eu só queria enfatizar o seguinte: quando é se colocado no sentido do trabalhador espírita, não quer dizer que necessariamente é apenas aquele que hoje se voluntaria para o trabalho dessa casa, mas também para as pessoas que estão chegando e estão conhecendo a doutrina, porque esse é o meio que o Espiritismo ele trabalha, de entendimento e esclarecimento, no qual esses trabalhadores que aqui chegam e são auxiliados serão futuros trabalhadores também, porque vão entender que somente através do amor e da caridade é que possamos fielmente evoluirmos no sentido moral. Então, só para deixar muito bem claro que isso não está só direcionado para quem trabalha, mas para todos as que aqui frequentam e que um dia também chegarão a estar juntos conosco nessa jornada. Não é uma jornada fácil ser um trabalhador. Por quê? Porque exige esforços, exige movimento, mas principalmente para que a gente possa ser um trabalhador, e como o próprio título lhe fala, para que possamos ser luz, precisamos primeiro que a luz se aflore em nós. O bem primeiro precisa se aflorar em nós, para que assim, quando esse bem e essa luz se acender em nós, possamos auxiliar o outro. Santo Agostinho, em 1866, ele colocou na Revista Espírita algo bastante interessante, até que eu coloquei. Ele fala que cada espírito, ele recebe talentos, sejam materiais ou morais, e deve aplicá-las fielmente para cumprir a sua missão. Ou seja, quando nós temos essa consciência que é através da nossa reforma, é através dos nossos esforços que assim chegaremos ao caminho a qual cada um de nós foi destinado, que seria o caminho do bem, precisa-se de quê? Precisa-se de muita dedicação. É isso que Santo Agostinho falou aqui. Também na Revista Espírita, Kardec ele colocou em 1800, se eu não me engano, não sei se foi 66, agora não me recordo, ou foi 65, ele fala muito nesse sentido também das questões dos espíritas, aonde ele enfatiza o seguinte: existe aqueles que chegam à casa espírita, que são acolhidos, que têm um entendimento ou um conhecimento, mas muitas vezes esse conhecimento ainda se torna muito raso. Por quê? Porque muitos ainda, como assim ele classifica em algumas categorias que eu vou citá-las porque estão várias. Mas existem os espíritas que são levianos, onde eles estão apenas buscando, ou através de uma curiosidade, os fenômenos que o Espiritismo nos traz, E quando aquele fenômeno já não mais seja direcionado a eles, simplesmente eles se afastam. Existe também os espíritos imperfeitos, acredito que somos todos nós, que ainda está na busca, mas ainda tem as inclinações, ainda tem as imperfeições. Tem os espíritas onde, um pouco mais à frente, compreende fielmente a
claridade maior do que é ser espírita, do que é ser um espírito. Por quê? Porque quando a gente passa para esse sentido do espírito, muitos associam o espírito somente sendo da doutrina espírita. Não. O espírito somos todos, independente de qual dogma religioso se encontra, somos espíritos por quê? Porque temos a consciência que essa matéria que hoje, nos limita, inclusive das questões das nossas visões, ela é temporária. Então, todos nós somos espíritos, independente de onde estivermos. Porque, infelizmente, ainda se associa muito isso à questão do espírito, por estar dentro da doutrina espírita. E Kardec, ele também coloca dentro da revista, de 1860, acho que é 66 também, junto com Santo Agostinho. Ele fala dos espíritos, além dos imperfeitos, que são aqueles que estão buscando a sua melhoria, já fala dos espíritos um pouco mais cristãos. Quais seriam esses? São os espíritas que já compreenderam de uma maneira um pouco mais profunda o verdadeiro sentido de estarmos aqui. Aonde compreenderam que precisamos seguir o Evangelho, os ensinamentos de Cristo. Porque sem esses ensinamentos, sem essa compreensão íntima e profunda, aonde vai nos exigir, novamente reafirmando, esforços de reformulação íntima, nós não poderemos chegar aonde assim deveremos ir, que é um caminho de iluminação e chegarmos no sentido da evolução. E aí Santo Agostinho ele coloca: cada trabalhador deve se esforçar e ter a responsabilidade, sabendo que quanto maior for o esforço, maior será a tua vontade de cumprir o dever perante o Senhor que vos escolheu. Hoje eu vou falar, eu sempre gosto muito de enfatizar sobre Paulo. Paulo, apesar de não ter convivido diretamente com Cristo e depois ter se denominado apóstolo, Paulo ele é um grande exemplo para cada um de nós, no sentido de que quando se há um esforço, há um movimento, há uma busca desse evangelho fiel de Cristo, há uma reformulação. Quando nós chegamos, e se assim todos quiserem depois, ler as epístolas de Paulo, ou as cartas de Corinto, ele é um grande roteiro para cada um de nós. Nas epístolas de Paulo, Paulo falava muito dele, no sentido, quais eram as aflições as quais o perturbavam, aonde ainda o limitavam no sentido de seguir aquele Cristo. Já nas cartas de Corinto, tem muito a ver no sentido do que hoje nós estamos falando aqui, que é no sentido do trabalhador da casa espírita. Só um minuto. Por quê? Corinto, para Paulo, era algo extremamente valioso. Era como se fosse ali a menina dos seus olhos. Corinto era a igreja na qual, com muito esforço, Paulo criou, porém tinha divisões. Além de Paulo, tinha Pedro, tinha Apolo. E você vai ver dentro dessas passagens de Corinto, que ali, quando se tem mais de um trabalhador,
normalmente é o que se acontece dentro da casa espírita. Há o quê? Divisões de opiniões. Então, Paulo ele gosta muito de enfatizar que, dentro dessas divisões, dentro dessas opiniões adversas que existem dentro de uma casa, ou como ele mesmo colocou lá, precisa-se ter algo muito importante, que seria a base e o ensinamento do Evangelho do Cristo. Então, Paulo, ele levantava-se então essas questões dentro das cartas de Corinto, e ali ele tentava, assim, aparar as arestas daquelas contradições e mostrava para todos, inclusive para Pedro, que, seguidor do Cristo, vivenciou todos os ensinamentos próximos, mas como nós tínhamos também as suas inclinações. Então é algo que eu sugiro, se assim vocês quiserem, lerem as epístolas e ler também as cartas de Corinto. E aí, voltando aqui para Santo Agostinho, ele fala sobre que cada trabalhador... Vocês estão me ouvindo bem, gente? Sim. Eu falo muito forte. Cada trabalhador, ele precisa ter uma responsabilidade pessoal. Cada trabalhador, ele deve desenvolver os dons recebidos para cumprir sua missão. Ou seja, quando nós decidimos nos voluntariarmos, essa questão de ser voluntário tem algo muito mais profundo do que você vir para casa a CEFRAC, que nos acolhe, que nos ampara. Mas dentro de uma profundidade, essa responsabilidade é sermos como o nosso Cristo. É termos a consciência de quando nós sairmos da nossa casa, porque é assim que eu faço. Todas as vezes que eu estou na minha casa e me dirijo para vir para a CEFRAC, aonde tem essa espiritualidade, aonde tem Dona Teresa, Ambrosina e todos aqui que me acolheram de uma forma extremamente bondosa e caridosa, porque levando dentro dos preceitos íntimos desses espíritos que hoje trabalham, eles mostraram para mim um direcionamento que eu deveria ter dentro da minha responsabilidade, seguir a esse Evangelho tão profundo que é o Evangelho do Cristo. Então, quando a gente tem essa responsabilidade, vai se haver o quê? Perseverança. Por quê? Porque é tão bom você saber que você tem um trabalho a fazer de acolhimento. Porque é assim que eu me sinto. Eu posso ter muitas vezes inúmeros compromissos, viagens que já estão marcadas. Mas quando isso está internalizado em mim, esse Evangelho, eu digo no sentido que ainda estou muito longe ainda, estou na busca. Mas hoje eu já sinto assim. Eu penso várias vezes em desistir de vir a essa casa, de vir a servir a esse Cristo. Porque eu sei que aqui tem vários irmãos como eu, que vão se chegar a casa e estarão também precisando dessa luz do Evangelho. Não somente esses irmãos fisicamente, mas também vários irmãos que hoje estão aqui, com vários trabalhadores e abnegados do Cristo, que chegaram com irmãos que ainda estão aflitos, muitos deles que se encontram em processos que precisam de palavras de consolo e de acolhimento. E é isso que cada trabalhador espírita,
cada trabalhador do Cristo faz. Porque quando a gente chega a essa casa, além de acolhermos fisicamente, a gente tem que entender o seguinte, que cada irmão que chega, normalmente ele nunca chega sozinho. Por quê? Somos seres de energia. E atraímos tudo aquilo que energeticamente, aonde se passar, vai se ater, através da afinidade, essa aproximação. Então, quando você se evangeliza, quando você busca, você não está somente sozinho se evangelizando. Você também está levando a palavra do Cristo para esses irmãos. E também, reafirmando, tem esses irmãos que a espiritualidade acolhe, né? E que traz para que aqui escute a palavra do Evangelho. Muitos de nós temos ainda uma maneira um pouco assim limitada de entender como funciona a espiritualidade. A gente acha o seguinte, que a espiritualidade, né, temos nós seres encarnados e a gente desencarna e ali nós vamos para o umbral ou vamos para as esferas, né, um pouco melhores, como é o nosso lar. Só que dentro dessa espiritualidade, vamos dizer assim, um pouco inferior, né, no sentido da erraticidade, no plano espiritual, existe-se também organizações. Existem partes umbralinas que ainda são muito mais densas, aonde espíritos ainda são de uma maneira bastante primitivas. Existe também, por incrível que pareça, espíritos que estão ali dentro dessas zonas mais pesadas, que já começaram a se despertarem, e ali existem escolas para que esses espíritos, através de abnegados e espíritos de qualidade ou de dimensões um pouco melhores, vão até a esses locais, a essas escolas, para tentar, através do que nós estamos fazendo aqui, evangelizá-los, para assim resgatá-los e levar em uma condição melhor. E aí hoje eu trouxe, eu sempre gosto de trazer, do livro Ação e Reação, de André Luiz. Ele fala, ele está junto com o Druso, um outro espírito, e ele vai nesse local, aonde esses espíritos estão um pouco mais conscientes, e lá ele observa um espírito, o nome dele é chamado Gotuso. Ele vê que Gotuso é uma pessoa eloquente, uma pessoa que tinha dentro daquela comunidade de espíritos inferiores um certo domínio. E André Luiz ele começa a observá-lo e não entende. Ele era um espírito de uma certa forma esclarecido, tinha a religiosidade dele, mas não sabia porque ainda ele não tinha subido para uma esfera maior. Sabe o que prendia Gotuso nesse sentido de ainda não ser levado para uma espiritualidade maior? A vaidade, o orgulho, sentimentos que ainda o prendiam. Mesmo ele sendo uma pessoa esclarecida, porque ele tinha sido advogado aqui no plano físico, ele levava ainda para si sentimentos que o aprisionavam, a ponto de não conseguir, quando esses espíritos chegassem a ele, inclusive André Luiz foi até ele, tudo ele tinha um argumento. E isso nos traz uma seguinte reflexão, que muitas vezes o saber, o entendimento, não quer dizer que nos conduza a seguirmos em frente, a evoluirmos. Porque nem tudo tem que ser resumido no sentido do saber. Eu posso chegar aqui e citar inúmeros livros, inúmeras passagens do Evangelho.
Mas só o saber em si é algo muito vazio. Por quê? Além do saber, você precisa entender. Você precisa se modificar.